Olá, tudo bem? Como vocês se encontram? Meus inscritos e inscritas, esse grupo seleto de pessoas conservadoras, pessoas patriotas, pessoas temente a Deus, que quer sempre o melhor do nosso país. E eu quero a participação de vocês no canal, dando like, compartilhando, fazendo essa voz ecoar nos quatro cantos deste amado país. Espero também que vocês façam os canais para a gente divulgar, para a gente ter mais pessoas alinhadas com esse pensamento. E vamos mudar esse país, vamos fazer esse país voltar como era antes, onde a gente podia estar nas portas, conversando, batendo papo, sem ser surpreendido. E tudo depende da gente. Vamos se conscientizar que o problema existe, o problema é grave, mas tem solução. A solução está na gente. Se organizar, ir para as ruas em 30 milhões, 20 milhões, ir para as Forças Armadas, exigir a intervenção militar com Bolsonaro no poder, para a gente escrever uma nova Constituição criminalizando o comunismo. Não tem outra saída, é essa. Porque a gente todo dia ouve fofoca daqui, da lá, e fofoca não resolve. O tempo passa, nosso presidente fica sem trabalhar, as pessoas criticando, mas sem entender que ele só faz o que pode, e faz muito, está fazendo muito, dentro das limitações dele, E você vê aí STF, Congresso, sempre fazendo o contrário. Agora, por último, o STF proibiu que a polícia militar faça investidas, combata o tráfico no Rio de Janeiro, O Rio de Janeiro, ninguém pode subir o morro sem avisar para o STF, enquanto durar essa pandemia. Então, quer dizer, quem agradece numa situação dessa são os criminosos, Que eles sabem que pode pintar e borda, já fazem muito, já faz todo tipo de esculhambação lá, Pinta e borda com eles que mandam na internet, na venda do gás, em tudo. E mais o STF ajudando eles, aí eles todo dia agradecem o STF por essa medida louvável para eles, E as famílias ficando aterrorizadas, sem poder fazer nada. E sempre será assim, Sempre vai ser desse jeito, o STF daqui, o Congresso de outro lado, fazendo aberrações, Enquanto isso, o presidente devagarzinho vai fazendo as suas coisas, Então, eu acho que o presidente trabalha muito dentro das suas limitações, que o Congresso e o STF impedem, O STF, o Congresso, impede muito o trabalho do presidente. Mas assim mesmo, agora por último, ele botou aí 2 bilhões, para essa vacina da Oxford. Então ele deu essa ajuda de 2 bilhões, aí futuramente acredito que em janeiro essa vacina já fica pronta para ser aplicada na população. E aí a gente fica com toda o know-how, do conhecimento, para poder fazer aqui no Brasil. Isso aí são coisas boas que o presidente sempre está fazendo. Mas isso aí, o que acontece? O presidente sempre limitado, o presidente sempre fazendo dentro dali do que pode. Dentro do que pode ele faz tudo, mas era para se fazer mais, era para a gente estar no outro patamar. Mas isso não acontece por quê? Porque do jeito que a coisa anda, STF puxando para um lado, Congresso para o outro, e se o povo não se organizar para ir para as ruas, pedir uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, para a gente escrever uma nova Constituição, criminalizando o comunismo, a gente vai ficar todo o tempo na mesmice. Entra mês, entra ano, sai ano, e a gente não vê mudança significativa em nosso país por conta desse comunismo. O nosso problema é o comunismo. A gente precisa exterminar o comunismo. E não adianta ninguém esperar por Congresso e por STF. Lá no Congresso é cheio de comunistas, STF também. Como é que eles vão criminalizar uma coisa se eles fazem parte? Jamais. E como a gente sabe que o comunismo é um câncer, é o que atrapalha o desenvolvimento, é o que escraviza a gente, é nós que somos os ofendidos que temos que criminalizar. Então, é nós se organizarmos,
ir para os quartéis em 20, 30 milhões, que isso é o que representa o povo brasileiro, e exigir das Forças Armadas a intervenção militar. Bolsonaro no poder, a gente criminaliza o comunismo com uma nova Constituição, e aí o país sai dessa mesmice. Aí você vai poder andar com mais segurança, que vai ser liberado arma, porque hoje você não pode ter uma arma, hoje você a qualquer momento pode ser surpreendido, o bandido sabe que você não pode ter arma, então ele faz o que bem quer. Então, criminalizando o comunismo, a gente escrevendo uma nova Constituição, as pautas do presidente serão todas colocadas. E aí vai ser exatamente do jeito que estava na campanha. O que estava na campanha vai ser colocado em prática. Só dessa forma, não tem outra solução. Não adianta um fofocar de um lado, outro tentar criticar o presidente. O presidente é a única pessoa que não pode ser criticado nesse país. Esse cidadão de bem honrado, ele vem enviado por Deus. Não tem ninguém com as qualidades do nosso presidente hoje. Não tem na história do nosso país uma pessoa com as qualificações do nosso presidente. E isso incomoda muito, isso incomoda demais. Por quê? Porque nós vivemos mais de 30 anos no chicote aí do comunismo. E quando entra uma pessoa para consertar o errado, ninguém vai aceitar assim de mão beijada. Eles vão fazer de tudo para permanecer como estava antes. A mesma esculhambação, porque em cima disso, eles têm os seus proveitos. E o povo ficando sempre por fim, sempre no fim da fila, sem ser respeitado, escravizado, sem emprego, passando fome, passando as piores privações. Uma elite lá em cima com tudo e o povo, nós embaixo aqui, sem nada. Isso é o comunismo. Essa é a pauta que eles aplicam no Brasil desde 1988. Entendeu? Então nós temos que observar, parar, nós temos que fazer as rodinhas de amigo, conversar sobre a política, conversar sobre o que está acontecendo no nosso país. Nós não podemos ficar sem discutir a política. A política é um assunto que nós temos que tratar dela todo dia, porque nós dependemos da política. E é por isso que esses canais, a cada dia, tem que aumentar, porque mais uma voz que vai ser difundida para poder a gente esclarecer para o povo o que está acontecendo, para o povo acordar. Eu sinto que o povo brasileiro está num sono profundo, sem entender, achando que tudo está certo, as coisas ficando difíceis para ele, sem ele tomar as providências. Eu acho que já chegou o momento, já passou do momento da gente entender que o comunismo é o nosso problema maior. Nós precisamos exterminar o comunismo, nós precisamos acordar, entender, dialogar a política, conversar, passar essas ideias, abrir outros canais conservadores, patriotas, para a gente aumentar esse nível, esse grupo, essa quantidade de pessoas, porque a gente nós não podemos, de maneira alguma, se furtar de divulgar as coisas boas do presidente e entender também o que esse STF Congresso anda fazendo nos bastidores. Essa turma aí fica todo o tempo maquinando, traquinando coisas ruins, no intuito de querer derrubar o nosso presidente. Mas o povo está com o presidente tem um povo ao seu lado, né? O povo aí, 58 milhões que votaram nele, eu acredito que hoje é muito mais, pelo que ele tem feito. Mas isso não é o suficiente. O presidente tem o apoio do povo brasileiro, mas ele precisa trabalhar. E para trabalhar nós precisamos de uma nova Constituição, uma Constituição que atenda os anseios da população, uma Constituição escrita pelo povo, porque essa não foi escrita pelo povo, essa foi escrita pelos comunistas terroristas em 88. Nós precisamos, se eles puderam escrever em 88, por que a gente não pode escrever a nós? Claro que podemos, é só nós se organizarmos e ir para a rua, em uma quantidade boa, que faça a representação do povo brasileiro e exigir das Forças Armadas a intervenção militar com Bolsonaro no poder para a gente escrever a nossa Constituição do nosso jeito, para a gente ter arma, para a gente criminalizar o comunismo, dizer como é que nós vamos fazer com os comunistas, se a gente vai matar, se vai prender, se vai tirar do país. É nós que vamos escrever, é nós que vamos dizer o que nós queremos nessa nova Constituição. Então é preciso a gente estar ligado, é preciso a gente estar atento em tudo que acontece, porque o nosso problema é grave, o nosso problema é o comunismo e nós precisamos ficar de olho arregalado para combater esse câncer que é esse câncer do nosso país.
Então a solução existe. A solução depende só da gente. Nós temos que se organizar em quantidade que representa o povo brasileiro, ir para as portas dos quartéis das Forças Armadas e exigir que as Forças Armadas façam essa intervenção militar por nós, deixando o presidente honrado no poder e fazendo uma limpa no STF Congresso para a gente escrever uma nova Constituição. É esse o remédio que nós precisamos urgente para salvar o nosso país desses comunistas. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre.